Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 11 de janeiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, por aqueles dias, Maria, levantando-se, tomou apressadamente a direção das montanhas, indo a uma cidade de Judá. E entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Sucedeu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino lhe saltou no ventre e ela ficou cheia de um Espírito Santo. Lucas capítulo 1, 39 a 41. Desenvolver a caridade moral é a meta do mês. Ela, a caridade, nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos. Meta do dia. Antes de acusar alguém, verifique se a mesma censura não nos pode ser feita. Sugestão para sua prece diária. Prece a Deus rogando forças para combater o excesso de rigor. Graças a Deus, elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus. Bondoso Jesus, nesse instante em que aqui nos encontramos, possamos deixar o teu amor vibrar em nós, que consigamos, Jesus, durante o dia, nos manter indulgentes, nos manter benevolentes, manter a fraternidade, a paz ao nosso redor. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, nós estamos há 38 dias da Concafras. Olha, já está aí quase faltando só um mês. Então vamos lá, todo vapor, nos preparando para esse grande evento que é a Concafras. A Concafras surgiu em 1957, quando seu ninfo, após ter fundado as campanhas de fraternidade Alta de Souza, em 1953, sentiu a necessidade de reunir os caravaneiros que faziam essa tarefa na semana do Carnaval. E desde lá, nós nunca deixamos de fazer a Concafras. Então, esse ano vai completar 67 anos. Veja aí, já é um evento maduro, persistente, que será realizado em 6 cidades brasileiras. E Alta Floresta é uma delas. Então, entre no site www.concafras.com e faça ainda hoje a sua inscrição. No período da Concafras, nós realizamos estudos, nós realizamos confraternização, nós realizamos atividades práticas, visitando os lares, levando o Evangelho de Nosso Senhor a todos os corações. Além disso, outros lugares das Concafras também são beneficiados, porque durante a Concafras nós temos um evento chamado Projeto Ismael, e municípios próximos de nós também receberá um gostinho da Concafras. Então venha, meu amigo, minha amiga, você que é simpatizante da doutrina espírita, você já é um espírita que frequenta ou não frequenta tanto, vem participar conosco. Se você é curioso, tem vontade de conhecer o espiritismo, é uma oportunidade que você tem, tá bom? E queremos lembrar aos amigos que agora em fevereiro nós vamos começar os cursos da Global Kardec Brasil. Venha participar conosco.
Caso você tenha necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 22. Pergunta 338 do livro O Consolador. Pergunta: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Resposta: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Essa pergunta está lá no livro O Consolador, na editora FEB, pergunta 338. Meus amigos, então, todos nós somos passíveis ao erro. Todos nós podemos causar transtorno, podemos magoar alguém. Então, é interessante essa resposta de Emmanuel, que quando Jesus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, mostra também que não é só eu que tenho que perdoar. Quantas pessoas têm que também me perdoar pelos vacilos, pelas mágoas, pelos ressentimentos, por muitas vezes ter que me tolerar durante o dia. Então, é um ato que a gente tem que trabalhar no nosso coração, que chama reforma íntima. E eu gostaria, para ilustrar a nossa conversa desta manhã, pegar um trecho lá do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, quando fala do perdão das ofensas, no item 15, que é uma comunicação de Paulo, o apóstolo, em Lyon, no ano de 1861. Então, eu só queria resgatar aqui, no início, perdoar aos inimigos é rogar perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoar, então, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes severos, exigentes, inflexíveis, e se empregardes rigor até por uma leve ofensa, como desejareis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Então, a gente se torna até um infeliz, como diz Paulo aqui na comunicação. Ó infeliz de quem exclama, jamais perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Então, quando a gente diz que não vai perdoar, a gente também diz que nós não merecemos o perdão. Eu não vou dar, lá no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, não está escrito, Jesus nos diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, se eu não tenho a capacidade de reconhecer e de dar a mão ao outro, perdoando-o, como que eu quero que Deus me perdoe? Como que eu quero merecer o perdão também de outra pessoa? E aqui é interessante, meus amigos, que às vezes a gente percebe durante o decorrer do dia que muitas ações nossas
elas são de rigor para uns, de complacência para outros. E sempre do ponto de vista do meu querer, do meu sentimento para com a pessoa. Às vezes eu gosto, simpatizo, então eu sou complacente para com as coisas que a pessoa apronta ou faz, né? Sejam boas ou más. Mas se eu já não simpatizo com a pessoa, eu não quero deixar essa pessoa crescer, eu sempre quero ficar podando essa pessoa, eu sempre quero ficar elencando os defeitos da pessoa. Então, veja as dificuldades que a gente tem no dia a dia nosso de fazer isso, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, seja no ambiente religioso, seja onde nós estivermos, muitas vezes a gente tem essas atitudes e a gente nem percebe que a gente faz isso. Então é muito importante a gente começar a perceber as nossas inclinações para que a gente faça de fato a reforma íntima. Perdoar não é fácil, é algo muito difícil, mas também nós precisamos de perdão. Então vamos iniciar, é aquilo que a gente comentava ontem, que nós vamos ter que dar o primeiro passo. E às vezes a gente quer que o outro dê o primeiro passo, mas a gente não se abre para o amor. A gente se fecha. Então, fazer, disse Jesus, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, isso quer dizer o quê? É eu, o José, que tem que tomar a iniciativa. Não adianta eu ficar esperando para o João, para Maria, para o Francisco tomar a iniciativa para me tratar bem e tal, porque eu estou aqui espinhado. Não. A partir do momento que eu reconhecer, perceber que dei um passo em falso, eu tenho que reconhecer e ir lá, me aproximar da pessoa e pedir desculpas, pedir perdão. Então, eu tenho que tomar essa iniciativa. Porque hoje nós estamos tendo mais conhecimento do que a gente teve nas outras encarnações referentes ao Evangelho de Nosso Senhor. Então, como nós estamos sendo aprendizes do Evangelho, então nós temos que começar, temos que iniciar. Ou seja, partir de nós antes de fazer o bem, de perdoar, de amparar. E nunca ficar esperando que os outros reconheçam os nossos louros, né? Alguns vão chegar em nós e vai falar coisas boas, mas nem todos. Então, nós primeiro devemos iniciar esse diálogo, né? Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, vamos perdoar porque nós também precisamos do perdão dos outros. Façamos prece. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante, nessa semana, em que o Emmanuel nos conduz por pérola do Evangelho de Nosso Senhor, nos instruindo no serviço da caridade, do bem, do amor, do perdão. Queremos pedir, Jesus, pelos brasileiros, por todos nós que escolhemos a pátria do Cruzeiro, a terra de Santa Cruz, para morar nesta encarnação. Nós sabemos que somos habitantes de outras pátrias e que nesta oportunidade nós nos encontramos na pátria brasileira. Rogamos ao Espírito de Ismael, o governador do Brasil, que inspire todos nós, por meio dos nossos anjos da guarda, dos nossos benfeitores amigos, a modificar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, para que o amor reine aqui. Que aqui seja a pátria do Evangelho.
Amado Mestre Jesus, nós precisamos muito de Ti. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.